Boa noite aos irmãos, sejam todos bem-vindos. Nós oramos para que esse culto possa ser uma bênção na sua vida. Nós realmente temos muitos motivos para darmos glórias e graças ao nosso grandioso Deus. Hoje à noite, sendo o nosso culto especial de Natal, nós queremos, portanto, falar sobre este assunto tão importante que diz respeito à vinda de Jesus, a sua primeira vinda, nascendo num berço, ou seja, numa manjedoura, né? Foi o berço de Cristo. Vamos para Mateus capítulo 1, do verso 18 até o versículo 25. Aquele berço de palhas, como às vezes nós cantamos. Mateus capítulo 1, nós vamos ler do verso 18 ao versículo 25. Mateus capítulo 1, de 18 a 25. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Vamos orar. Nosso Deus, Pai Celestial, nós te agradecemos porque uma vez mais neste dia nós nos reunimos para louvar, para adorar, para aprender um pouco mais da tua palavra, para nos lembrarmos dos acontecimentos referentes ao nascimento do Senhor Jesus Cristo. Nós te louvamos, ó Deus, porque hoje, uma vez mais, nós podemos então comemorar o nascimento do Senhor Jesus. Nós pedimos em favor de todos nós aqui, trabalhe, ó Deus, em nossos corações, nos dê graça, nos dê sabedoria, para que possamos então falar do Senhor e ouvir do Senhor, como o Senhor quer que façamos. Nós pedimos por nossas vidas, oramos por esta pregação, por esta meditação, a tua palavra. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, pensando nesse texto e neste acontecimento, essa ocasião em que nós nos reunimos para celebrar o nascimento do Senhor Jesus, nós queremos tratar hoje à noite sobre o seguinte tema e vamos dar o seguinte título: Por que Jesus nasceu? Ou seja, Jesus veio ao mundo, nós sabemos, a Bíblia é muito clara. Desde o Velho Testamento era dito que ele viria. O Novo Testamento em Mateus capítulo 1, em Lucas capítulo 1 também. E na verdade em todo o Novo Testamento nós vamos encontrar que o nascimento de Jesus é um fato histórico. Ou seja, aconteceu mesmo. É isso que nós queremos dizer. Não é uma invenção religiosa, como às vezes algumas pessoas dizem. Por isso, quando nós olhamos, principalmente o Novo Testamento, nós vamos encontrar que esse relato bíblico sobre o nascimento de Cristo é declarado como algo assim, com tantos detalhes, ou seja, de uma forma tão enfática sobre o nascimento do Senhor. Nós podíamos destacar, portanto, aí o verso 18, que diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. E passa então a contar
os detalhes. Mas não apenas esse texto, esse versículo nos diz isso, mas olha também o capítulo 2, verso 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Você ouviu? Tendo Jesus nascido, ou uma vez que Jesus nasceu em Belém, e diz a época, fala sobre a vinda dos magos. Verso 11, rapidamente. Falando aí sobre os magos, entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe as suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Fala sobre a casa, fala sobre o menino, fala sobre Maria, fala sobre os presentes, fala sobre os magos, ou seja, deixando bem claro que o nascimento de Jesus foi um fato histórico. Mas nós vamos continuar, ainda olhando o versículo 23. Diz aí o verso 23. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Jesus nasceu em Belém, diz o verso 1. Mas no verso 23 diz que ele foi morar em Nazaré, na cidade de Nazaré, para se cumprir o que estava escrito no texto bíblico, nas Escrituras. Portanto, como estamos dizendo, o nascimento de Jesus é um fato histórico, é um relato bíblico de forma enfática que nós encontramos, e os detalhes são apresentados. E como dissemos antes, nós podemos ler também em Lucas, no capítulo 1, no capítulo 2, então falando sobre outros detalhes mais. Apesar de este mundo rejeitar o verdadeiro Natal e até transformá-lo apenas numa festa comercial e muito lucrativa, isso não altera os verdadeiros objetivos de Jesus, os objetivos de Deus para a vinda do seu Filho a este mundo. E na verdade, irmãos, quando nós dizemos isso sobre uma data lucrativa, nós sabemos que é uma das datas mais lucrativas no calendário, porque pessoas compram muito, o tempo todo, compram até o que não podem comprar, mas é uma data festiva. Então o mundo todo é voltado para compras, para consumismo, e para muitas pessoas, realmente o Natal é apenas uma festa, é apenas um momento comercial. Eu espero que para nós que estamos aqui, não seja isso, não é? Seja além disso, ultrapasse tudo isso que nós possamos imaginar. Mas você sabia que em nossos dias tem havido vários cristãos, várias igrejas, vários pregadores que têm destacado exatamente essa questão, que o Natal se transformou em uma data comercial. E por causa disso, alguns dizem, nós nem deveríamos comemorar o Natal. Eu lembro que, quando eu ainda estava no seminário, eu acho que eu havia terminado o meu 2º ano, portanto, isso no finalzinho de 1985, eu fui lá para a Bahia, como seminarista, e eu fui junto com outra pessoa, e lá naquela igreja, bem na época do Natal mesmo, eles não comemoravam. Eles diziam, nós não comemoramos. E eles não comemoraram nada. E em nossos dias, várias pessoas, várias igrejas realmente têm tido esse pensamento. Nós não vamos comemorar. Uma, nós não sabemos o dia exato. Outra virou puro comércio. Então nós não vamos comemorar. Mas nós aqui comemoramos. E por que nós fazemos isto? É evidente que nós não estamos comemorando a data. Por isso é que hoje, dia 19, nós estamos realizando o nosso culto de Natal. Nós estamos comemorando o acontecimento, o fato, ou seja, aconteceu. E por esse fato, mesmo que nós desconheçamos certas coisas, mesmo que o mundo comemore de uma maneira muito diferente, estranha, muitas vezes até nem
convidando o aniversariante a participar da festa, nós comemoramos. Porque a Bíblia fala sobre o nascimento de Jesus. Como nós vimos lá no capítulo 1, verso 18, o nascimento de Jesus foi assim. Comemoramos o acontecimento, comemoramos o fato, comemoramos porque há bons motivos para fazermos isto. Sendo assim, então, por que Jesus veio ao mundo? Quais os objetivos do Pai Celestial ao enviá-lo há mais de 2000 anos atrás? Ou seja, por que o Pai Celestial enviou Jesus? Qual era a sua intenção? Qual era o objetivo? Ou quais os objetivos? Então, hoje à noite, irmãos, nós queremos ver os principais propósitos do nascimento de Jesus. E o primeiro propósito, que nós já encontramos ali em Mateus capítulo 1, verso 21, é o seguinte: Jesus nasceu para salvar os pecadores. Verso 21 diz: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Veja um objetivo claro, específico, enfático. Conforme declara o próprio evangelista, o Filho de Maria nasceu para salvar o seu povo dos pecados deles. Mas aqui nós precisamos fazer duas perguntas, pelo menos. Uma delas é: o que quer dizer o nome Jesus? Você sabe? Se alguém lhe dissesse assim: Jesus quer dizer o que para você? O que significa o nome? Você sabia que o nome Jesus é a forma grega do hebraico e que significa Jeová ou Senhor é salvação? Jesus é isso. Jeová é salvação ou Senhor é salvação. Então, cada vez que nós pronunciamos o nome Jesus, nós estamos dizendo: o Senhor é salvação. Ele é o Salvador. Mesmo que muitos vão usar esse nome e nem se deem por conta do que realmente estão dizendo. Uma outra questão também que nós precisamos definir aqui é o que significa o termo salvar. Porque o nosso texto diz aqui: ele salvará. Jesus salvará o seu povo dos pecados deles. Mas o que é salvar? Isso significa livrar da perdição ou da condenação eterna. Isso significa livrar do inferno de fogo. Jesus veio para esse propósito. Jesus veio exatamente com essa intenção, para nos livrar, nos libertar, nos dar vida eterna. E para isso, evidentemente, nos livrando da condenação eterna. Mesmo que o nosso texto diga que a missão de Jesus era salvar o povo de José, ou seja, os judeus, porque está no verso 21, não é? Lembra? E não esquece disso, a partir do verso 18, fala sobre os detalhes do nascimento de Cristo. No verso 19, diz que José estava pensando em deixar Maria, porque ela estava grávida, ele não sabia explicar isso, e ele entendeu que a maneira de ele resolver esse assunto era deixá-la secretamente, está no verso 19. Mas no verso 20 é dito o seguinte: enquanto ponderava, ou seja, meditava, considerava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José. E fala então com José sobre o que estava acontecendo. E é dito também a José: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Esse é o povo judeu. O nosso texto fala sobre isso, que Jesus veio pensando no povo judeu. Mas não só isso. Quando nós consideramos outros textos, nós vamos encontrar que outros textos incluem também toda a humanidade. De fato, ainda há pouco nós lemos, se você for me acompanhar, não desmarca aí o nosso texto, está bem? Nós vamos voltar para ele.
Mas em João capítulo 3, verso 16, que lemos ainda há pouco, ali inclui a humanidade toda, não só os judeus. João 3, 16 e 17 nós temos: porque Deus amou ao mundo, não só o povo judeu, ao mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê, todo o que, ou seja, qualquer pessoa do mundo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, repetindo mais uma vez, não é? Não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E para que a nossa argumentação não fique apenas em cima de um texto ou dois, continue comigo em João capítulo 11, versículo 46 a 52. Perdoe, eu disse capítulo 11, é capítulo 12, está bem? Não, irmãos, vamos voltar ao capítulo 11. Eu fiz anotações erradas aqui no meu esboço, por isso eu estou lhe dando informação errada. João, capítulo 11, versículo 49 a 52. João 11, 49 a 52. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, ou seja, a nação judaica, não é? Mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Então veja aí esses versículos, principalmente 51 e 52, dizendo que Jesus veio para morrer pela nação judaica, pelos judeus. Mas não só pelos judeus, mas diz também por todas as pessoas. Diz também para reunir em um corpo o mundo todo, principalmente quando nós consideramos aqueles versículos anteriores. E mais ainda, 1 João capítulo 2. 1 João 2. João capítulo 2, versos 1 e 2. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. É bem claro o nosso texto, não é? Apesar disso, nós vamos encontrar de vez em quando em certos livros, até livros de teologia, que vão dizer que a vinda de Cristo a este mundo e até a sua morte na cruz do Calvário não contemplava, não abrangia o mundo todo, mas apenas algumas pessoas escolhidas. Olha de novo no capítulo 4, versículo 14, ainda de 1 João. Então, eu estou lendo esses versículos, não são todos que a Bíblia trata sobre o assunto, mas apenas destacando este fato, que Jesus veio a este mundo para providenciar a salvação a todas as pessoas indiscriminadamente, indistintamente. E nós temos ali no capítulo 4, verso 14, e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Então eu penso que os textos lidos devem ser suficientes para nós entendermos que o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo para salvar os pecadores, e não apenas os judeus, e não apenas um grupo seleto, não apenas uma nação ou um povo, mas Ele veio em favor de todos os povos. É por isso que é dito em alguns lugares, como por exemplo em Apocalipse, até domingo passado nós lemos sobre esse fato,
que fala sobre toda a tribo, povo, língua e nação. O Senhor salva pessoas de todos os lugares, indistintamente. Fica claro então, irmãos, que quando nós olhamos esses textos, e principalmente voltando a Mateus no capítulo 1, fica claro que o único que nasceu para ser o Salvador é Jesus. Não foi José, não foi Maria. Não são eles quem salvam. Eles tiveram uma participação importante no nascimento de Cristo. Principalmente Maria, não é? Mas José também. Mas nenhum dos dois tem o poder de salvar. Apenas e unicamente o Senhor Jesus. E por quê? Porque somente Ele é quem morreu na cruz do Calvário. Não houve outro. Não foi José que morreu na cruz do Calvário. Não foi Maria quem morreu lá. Foi Jesus. Ele nasceu para morrer. Inclusive, há pouco nós cantamos isso, não é? Que Jesus nasceu para morrer. Ele sabia disso. Ele veio com essa intenção. Sendo assim, o principal motivo do nascimento de Jesus foi providenciar a salvação para todas as pessoas, indistintamente, para todos os que creem nele de coração, de uma forma pessoal e exclusiva, para todos aqueles que creem no seu sacrifício lá na cruz do Calvário. Agora, Jesus vindo ao mundo e ele morrendo na cruz, isso não significa que todos automaticamente estão salvos, como também alguns querem ensinar e ensinam. Jesus nasceu em favor de todos, morreu em favor de todos, então todos estão salvos, ou todos vão ser salvos no final. A Bíblia não ensina isto. A pessoa precisa crer no Senhor Jesus, crer naquele sacrifício. E observe, como dissemos antes, Jesus nasceu para morrer. Na verdade, irmãos, não é o nascimento de Cristo que salva. É Jesus morrendo na cruz do Calvário que salva. Mas ele precisava vir a este mundo, assumir um corpo humano para entregar o seu corpo, a sua vida, lá na cruz. E até pensando neste assunto também, irmãos, eu quis incluir aqui que jamais deveríamos, portanto, usar o nome de Jesus de uma forma errada, seja leviana, profana ou irreverente, pois isso é zombar do único que tem o poder de nos salvar e dar vida eterna. Então, quando alguém usa o nome do Senhor Jesus Cristo de uma forma errada, imprudente, impensada, ou até, como dissemos, irreverente, a pessoa está zombando do único que salva, do único que tem o poder de salvar. E às vezes nós encontramos ou vemos aí na televisão, na internet, né? Ou até em conversas, pessoas simplesmente zombam de Cristo, fazem piadinhas com o seu nome, como se fosse uma pessoa qualquer. E Jesus Cristo não é uma pessoa qualquer. Ele é o único que salva. Ele nasceu com esse propósito. Lendo de novo, portanto, o versículo 21, Mateus 1, 21, ele diz: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Temos que lembrar disso. Jesus nasceu para salvar os pecadores. O segundo propósito da vinda de Jesus e o seu nascimento neste mundo, Jesus nasceu para cumprir as Escrituras. Verso 22 diz: ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Para que se cumprisse. Bem importante isso. Seu nascimento tinha um firme propósito: cumprir tudo o que está profetizado nas páginas das Escrituras. E nós já temos aí no verso 23, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E você pode encontrar exatamente, esta é uma citação de Isaías, capítulo 7, versículo 14, está lá. Mateus pega
profecia que está lá no Velho Testamento, traz para o Novo Testamento e está dizendo, olha, Jesus Cristo nasceu com esse propósito. Na verdade é o anjo, não é? Dizendo isso para José, e Mateus então registrando esse fato, cumprindo o que estava escrito lá no Velho Testamento. E você sabe quanto tempo entre o livro de Isaías e Mateus? 700 anos, irmãos. 7 séculos. Ou seja, 700 anos antes de Jesus nascer, já existia uma profecia no Velho Testamento dizendo ele vai nascer de uma virgem, verso 23, e o seu nome vai ser Emanuel. Emanuel. Quando essa expressão, tudo isto aconteceu, como nós temos no mesmo verso 22, ora, tudo isto aconteceu, refere-se à gravidez de Maria através do Espírito Santo. Nós já lemos ainda agora no verso 20, não é? Mesmo sendo ela uma virgem. Nós temos lá no verso 18 também, achou-se grávida pelo Espírito Santo, mas também inclui a intervenção de um anjo enviado a José, para que ele não desistisse de Maria. Também já lemos ali versos 19 e 20. Tudo isso se cumpriu para que as coisas precisavam acontecer. E Deus, porque é um Deus soberano, e um Deus verdadeiro, e um Deus que fala e acontece, que diz e até antecipa a sua palavra centenas ou até milhares de anos antes, então nós podemos confiar que a sua palavra de fato vai acontecer, que Deus é verdadeiramente aquilo que ele diz que é. E se ele disse algo, olha, isso vai acontecer, mesmo que ele não tenha dito quando, nós podemos confiar. Tudo isso então prova, irmãos, que a Bíblia Sagrada é fiel, é verdadeira, é confiável e vai se cumprir exatamente como o Senhor falou, não importa quanto tempo antes, qual a distância entre o que ele falou e o cumprimento. E eu quero mostrar um exemplo para os irmãos, mesmo nesse capítulo 1. Nós podemos confiar, então, que as promessas feitas a Abraão, a Davi, essas promessas vão se cumprir literalmente, integralmente, no tempo designado e estabelecido por Deus. Olha aí, verso 1. Mateus, capítulo 1, verso 1, diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Você diz, mas o que isso tem a ver com a história? Tem tudo a ver. Aqui diz no verso 1 que Jesus Cristo é filho de quem? De Davi. Quem foi Davi? O que foi dito a Davi? Davi foi um rei, não é? E diz que Jesus Cristo é filho, ou seja, é descendente, é da linhagem real. Mas também diz, filho de Abraão. Qual foi uma promessa que foi dada a Abraão, que nós temos lá no Velho Testamento? É a promessa da posse total da terra, a terra de Israel, irmãos. O que isso tem a ver com a vinda de Jesus? Quando Jesus Cristo veio e ele nasceu, na verdade, para no tempo de Deus, então estabelecer o seu reino na terra que Deus deu ao seu povo. Nós podemos confiar nessas promessas feitas a Abraão, portanto, quanto à posse total da terra de Israel, e também a Davi, quanto ao reino futuro, que tudo vai se cumprir conforme o Senhor falou. Nós podemos confiar. Jesus Cristo nasceu, veio a este mundo para cumprir, como ele disse, no tempo designado pelo próprio Deus, cumprir as profecias. Foi por isso que Jesus nasceu. Então, quando nós vemos ali no verso 22, olha, tudo isso aconteceu para que se cumprisse. É verdade que ali faz uma referência específica, mas ao mesmo tempo, nós sabemos, quando nós continuamos lendo
o texto de Mateus, que Jesus Cristo veio para outros propósitos também. Olha aí no capítulo 2. Capítulo 2, versos 5. Versos 5 e 6. Em Belém da Judeia responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Está falando sobre Jesus vindo, nascendo em Belém de Judá, conforme está em Miqueias, no capítulo 5, versos 14 e 15. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Você está vendo? Ele veio para que... E nós vamos encontrar essa expressão no livro de Mateus diversas vezes. Enquanto você estiver lendo o livro de Mateus, preste atenção nisso. Quantas vezes é repetida essa frase, ou uma frase bem parecida, mas apontando para o Velho Testamento, e Jesus cumprindo no Novo Testamento. Mas eu ainda quero dar mais um exemplo. Verso 17 e 18. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. E continua. Verso 23. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Jesus Cristo veio para cumprir as Escrituras, não só em relação ao seu nascimento, mas em relação aos seus ensinos, em relação aos milagres, em relação à sua morte, à sua ressurreição, em relação à sua ascensão, à sua subida para os céus. Nós vamos encontrar isso no Novo Testamento, e sempre pegando uma verdade, uma profecia do Velho Testamento e dizendo, em outras palavras, Jesus veio para cumprir. Muito importante isso. Jesus nasceu para cumprir as Escrituras. Mas ainda voltando ao capítulo 1, um outro propósito do nascimento de Jesus. Jesus nasceu para ser Deus conosco. Verso 23. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Isso significa, portanto, que Deus, na pessoa do seu Filho, veio habitar este mundo. Jesus Cristo deixou as mansões celestiais e veio a este mundo habitar aqui. E isso, irmãos, de uma maneira como nunca antes havia acontecido em toda a história. Mas Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade, ou da Triunidade, então veio a este mundo com esse propósito. Nós podemos pensar, por exemplo, no tabernáculo. Você lembra do tabernáculo no Velho Testamento? É dito ali em Êxodo que o tabernáculo falava sobre a moradia de Deus entre os homens. Até é dito ali que Deus habitaria entre os homens. Mas era apenas uma tenda. É verdade que havia também aqueles elementos, objetos que foram colocados ali dentro do tabernáculo. Um pouco depois, vários anos depois, na verdade, então nós temos o templo, onde aqueles mesmos elementos, objetos do tabernáculo foram colocados dentro do templo. E o templo, na verdade, falava exatamente sobre esse mesmo assunto. Eram habitações de Deus. Mas aqui no nosso texto, no versículo 23, aqui fala sobre uma habitação muito diferente, em que o próprio Deus, Deus Filho, assumiu forma humana, corpo humano, e habitou aqui de uma maneira muito diferente do que havia acontecido no passado. O nome Emanuel afirma que Jesus é Deus. Aqui diz claramente, não é? Deus conosco. Um Deus que se fez carne, que recebeu o corpo humano e ao mesmo tempo ficou sujeito às mesmas experiências humanas pelas quais nós passamos. Por exemplo, tentação.
Veja bem, tentação, não pecado. Jesus Cristo participou da tentação humana. Ele sofreu, ele foi tentado. Mateus capítulo 4 diz isso. Você pode dar uma olhada em Hebreus capítulo 2, Hebreus capítulo 4. Tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Jesus Cristo, ao assumir a forma humana, experimentou essas situações que nós passamos. Mas não só a tentação, também dores. Ele sofreu dores. Lá em Isaías 53 diz que ele é homem de dores. E com certeza você vai concordar com isso quando você lembra aquela coroa de espinhos na sua cabeça, aqueles açoites que ele recebeu, as pancadas, os pregos nas mãos e nos pés e tudo mais, não é? Homem de dores. Então ele sabe o que é sofrer, diz o livro de Hebreus sobre isto. Ele passou também por rejeição, foi rejeitado até pela sua própria família, pelos seus irmãos, não é? Mas por outros. Ele foi traído por um de seus apóstolos. Ele passou por perseguição. E ele disse que nós vamos passar também. Se perseguiram o mestre, vão perseguir os seus, vão odiar os seus. E ele experimentou a morte. Então, quando Jesus assumiu aquela forma humana, lá em Belém, quando ele veio a este mundo, mesmo sendo Deus, ele veio para experimentar e passar pelas mesmas situações que nós passamos. Mesmo sendo Deus, passou por isso. Apesar disso, é bom lembrarmos, irmãos, que todo o Novo Testamento é repetitivo em ensinar a divindade de Jesus, e não apenas a sua humanidade. De fato, toda a Bíblia, e em especial o Novo Testamento, vai ensinar que Jesus é Deus. Nós temos esse texto, verso 23, de forma muito clara, mas também que ele é humano, ou seja, Deus que recebeu a forma humana. E isso aconteceu, portanto, no seu nascimento. E vamos olhando de novo aí o verso 23, diz: seu nome será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco, habitando entre nós, vivendo entre nós. Deus que se fez homem, Deus homem. Vejamos alguns versículos mais. Ainda em Mateus, no capítulo 28, verso 18. Vamos dar uma olhada em alguns versículos. Jesus Cristo é Deus. Na história da igreja tem havido grupos e pessoas que têm negado a divindade de Cristo. Alguns até dizem que criam na sua parte humana, ou seja, na sua humanidade, mas não na sua divindade. Criam que Jesus era homem, mas não que fosse Deus homem. Alguns até podiam crer que Jesus era homem-Deus, ou seja, um homem que se transformou em Deus. Não em Deus homem, um homem que se fez... Deus homem, um Deus que se fez humano. Mas olha aí, Mateus 28, verso 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade, todo o poder, se você tiver a corrigida. Ou seja, ele é o Deus Todo-Poderoso. Olha também em Marcos, aí, capítulo 2, nós podemos ler de 5 a 7. Marcos 2, 5, até o verso 7. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus disse: os teus pecados estão perdoados. E esses homens estão dizendo: só Deus perdoa pecados. E Jesus está dizendo com isso: eu posso perdoar, porque eu sou Deus. E você pode continuar lendo aí o texto. Realmente só Deus pode perdoar pecados. E Jesus pode. Então ele é Deus. Deus conosco. Mas vamos prosseguir.
em João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, vamos ler do verso 1 ao verso 3. Evangelho de João capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. O verso 1 é bem claro. O verso 3 fala sobre esse Verbo que criou todas as coisas, está falando sobre Deus. Mas quem é esse Verbo que criou todas as coisas? Verso 14. E o Verbo se fez carne. Que Deus é esse que é chamado Verbo e é também o Criador e que assumiu forma humana, assumiu carne humana? A resposta é óbvia, não é? Jesus Cristo. E veja o que o apóstolo João, ao escrever, diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Você sabe qual é a palavra que foi usada aqui para habitou? É a mesma palavra que foi usada para tabernáculo. Nós podíamos traduzir assim: ele se fez carne e tabernaculou entre nós. É a palavra tabernáculo. Assim como o tabernáculo falava sobre a habitação de Deus no mundo, Jesus Cristo é o próprio Deus habitando este mundo. Mas João diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos o quê? A sua glória. Glória como do unigênito do Pai. O Verbo, que é Deus, que é o Criador, que veio habitar este mundo, e João diz: nós vimos a sua glória. É a glória do Pai. Estava nele. Mas eu quero prosseguir. Vamos lá para Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, versículo 13. Aliás, deixe-me só rapidamente fazer uma referência ao versículo 11. Tito 2,11, ele fala sobre a graça de Deus que se manifestou a todos os homens. E no verso 13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Veja que Jesus Cristo aqui é chamado de o nosso grande Deus e Salvador. Está dito. Jesus Cristo não é um deusinho, um Deus menor ou minúsculo, um pequeno Deus. Ele é o nosso grande Deus, diz Paulo, escrevendo a Tito e a nós. E diz que é o Salvador. E diz que o nome dele é Cristo Jesus. Mais um texto, um pouquinho mais adiante. Nós podíamos realmente fazer referência a muitos textos, irmãos, mas em 2 Pedro, capítulo 1, verso 1, também ele diz o seguinte: 2 Pedro 1:1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça, observe, do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Todo o Novo Testamento aponta para essa verdade. Mas não queremos passar a ideia de que apenas o Novo Testamento fala sobre a divindade de Cristo. O Velho Testamento também fala. E um texto bem conhecido é Isaías 9:6. Pai da eternidade. Lembra? Mas há outros textos também. Então, quando nós consideramos esse relato bíblico sobre o nascimento de Jesus em Mateus capítulo 1, nós vamos encontrar essas verdades todas.
E uma delas é que Jesus é Deus em forma humana. E é assim, irmãos, que nós precisamos lembrar que Ele voltará para estabelecer o seu reino milenar. Nós estamos estudando já há várias semanas sobre o que nós estamos chamando de doutrina das últimas coisas, escatologia. Nós já temos pregado sobre o Senhor Jesus Cristo que vai voltar, a princípio para levar a sua igreja, depois para retornar com a sua igreja a este mundo, mas sobre especificamente esse assunto eu vou pregar no domingo próximo. E ao fazer isso, ele vai cumprir aquilo que nós lemos ainda há pouco, lá em Mateus 1, verso 1, que fala sobre a promessa feita a Abraão, a terra, portanto, né? Terra de Israel, e a promessa feita a Davi, um reino futuro nessa terra prometida a Abraão. Então veja como as Escrituras se encaixam plenamente, perfeitamente. Sempre bom lembrarmos disso. Jesus Cristo veio, como dissemos, a este mundo. Ele nasceu para, como destacamos há pouco, para salvar os pecadores. Esse foi o alvo, foi o propósito. Também para cumprir as Escrituras. Ele nascendo, ele cumpre aquilo que Deus havia dito a respeito dele e a respeito do mundo de um certo modo. Mas ele também nasceu para ser Deus conosco, para estar conosco, habitar entre nós. Sendo assim, o Senhor Jesus não veio a este mundo para ser um grande mestre. Porque algumas pessoas dizem isso, não, ele é um grande mestre. Ele não veio somente para isto. Ele não veio a este mundo para ser um grande filósofo. Apesar de que o que ele disse tem grandes verdades e ensinamentos a esse respeito. Ele não veio para ser um grande líder, apesar de ser um líder religioso, mas principalmente para ser o meu e o seu Salvador, uma vez que somente Deus pode salvar. Somente Deus pode salvar. Esse foi o motivo porque ele veio a este mundo. Então, neste Natal, nesse período em que nós estamos vivendo, pense nisso. Natal não é só uma festa com comida, bebidas, presentes, passeios, viagens, encontros, família, né? Geralmente as pessoas dizem, Natal é família. Que seja, mas Natal é muito mais do que isso. O Natal de Jesus é muito mais do que isso. Portanto, nós que conhecemos as Escrituras, precisamos olhar o Natal com aqueles olhos que estão de acordo com as Escrituras, com os olhos da fé. Você já entendeu realmente o verdadeiro propósito do Natal de Jesus Cristo? Você já entendeu? Vamos orar nesse momento. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, que a tua palavra, sabemos, é a verdade. Nos ajude a nos mantermos firmes nessa palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, porque os ensinamentos da tua palavra se encaixam perfeitamente. Isso mostrando que existe um único autor da Bíblia, que é o Senhor, e uma única verdade que percorre toda a Escritura, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós te bendizemos, ó Deus, pelo dia de hoje, por essa noite, por estarmos aqui reunidos, que nós realmente compreendamos verdadeiramente o que é o Natal, que nós verdadeiramente compreendamos por que Jesus veio a este mundo. E certamente os propósitos são grandiosos, são para abençoar a humanidade e trazer glória ao Senhor. E sabemos que só podemos glorificar o Senhor quando realmente nós nos entregamos ao Senhor Jesus Cristo. Quando a pessoa se entrega ao Senhor, quando crer nele de todo o seu coração e passa a viver para Ele, nós te bendizemos, ó Deus. Oramos agradecidos, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.